Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, dia 5 de setembro, e a gente vai meditar um pouquinho da nossa palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus tem hoje para nós, o que Ele nos traz hoje. E hoje o Evangelho, ele vem nos falar de algo sobrenatural, de coisas que a gente nem acredita às vezes, mas existe, que é o espírito mau, o espírito que habita dentro das pessoas para destruir as famílias, as pessoas, os pensamentos, o coração e muitas vezes até a chegar no fundo do poço, né? Esses espíritos maus, ele existe. E existe também a retirada deles. Né? E Jesus mostra o poder que ele tem até sobre os infernos. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, vamos lá. E hoje o evangelho está em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo, dando continuidade, né, à leitura de ontem, do versículo 31, paramos aqui, né? No versículo 30, e hoje dando continuidade do 31 ao 37, né? Então vamos ver. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto tomou conta de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem? E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem falar sobre os espíritos maus. Muitas vezes a gente não acredita que existe essas coisas. Eu já escutei pessoas dizer assim, quando vê alguém ali se manifestando, sendo tirado ali, né? Geralmente a gente vê muito isso em igrejas protestantes, o pastor ali tirando aquela entidade ali. E realmente eles têm autoridade para isso. Eles têm autoridade para isso porque foi dado por Jesus essa autoridade da gente, não só ele, porque tem uma teologia, expulsar o demônio, mas nós que somos batizados, que temos o favor de Deus e a amizade de Deus conosco, também temos esse favor de tirar, expulsar demônios. A única diferença é que precisamos estar brindados. Precisamos ser pessoas de oração contínua, pessoas de eucaristia diária, pessoas que estão revestidas sempre com o Espírito Santo e revestido para poder chegar e impor as mãos em cima de alguém e expulsar aquilo ali. Porque se você que está ali, que vai se meter com uma coisa dessa e você não está protegido, você não está brindado, aquilo pode entrar em você, aquele mal pode tomar conta de você, não é? E você nem sentir. De repente, você só mudar, né? Você só mudar. Muitas vezes a gente não acredita e a gente precisa acreditar. Hoje a palavra de Deus, ela vem falar. Jesus está falando que expulsou um demônio. E a gente pode perceber que os demônios conhecem a Deus, sabem muito bem quem são eles e treme de medo deles. Treme de medo. Jesus tem o poder dele, é infinito, que até os demônios tremem de medo de Jesus. Então, isso é mais um motivo para que a gente seja assim com Jesus. Que a gente tenha uma vida de oração.
contínua. Que a nossa vida de oração, o nosso combate espiritual, ele seja diário, ele seja todos os dias. Porque a gente não sabe o que vem para nós, não é? Esses espíritos, eles são invisíveis. Nós não vemos os espíritos. Então, existe os espíritos mal, sim. Existem as coisas mal que mandam para nós. Se a gente não está brindado na oração com o Senhor, a gente absorve tudo aquilo ali. Todo o mal que mandam para a gente, né? Todo o mal que nos rodeia. Por quê? Porque eu costumo dizer, é Jesus de um lado e o inimigo do outro. Eu não sei se já aconteceu, mas eu acredito que sim, de você ficar em dúvida em alguma decisão. De você estar indo, por exemplo, a um lugar ou por um caminho e aquilo te diz, não vai por aqui, vai por aqui. Não vai por aqui, vai por aqui. Ou seja, o inimigo está mandando tu ir por aqui porque vai acontecer algo de errado. Jesus está mandando tu ir por aqui porque ele vai te livrar daquilo ali, não é assim? Pronto, é mais ou menos isso. Nós absorvemos as coisas e nem sentimos. A gente só deve acreditar na palavra de Deus. Não devemos acreditar em horóscopo, né? Ah, porque seu dia hoje você tem que sair de vermelho. Porque seu dia vai dar sorte. Você tem que botar uma pulseirinha no seu braço branca, né? De uma entidade tal, de fulano tal, de cicrano tal, né? Porque hoje você vai ganhar na loteria se você fizer isso. Hoje você tem que vestir verde. Hoje você tem que vestir azul. Tudo isso tem nada a ver com as coisas de Deus. Nada a ver. O que vai te fazer, em primeiro lugar, um dia feliz é você mesmo. É você mesmo. É você que deixa se os problemas vão ou não, né? Te deixar para baixo, te deixar triste. Não é isso? Porque se você tem Deus, você tem um Deus para recorrer. Não é cor de roupa, não é nada, né? Pessoas que vê o futuro. Videntes. Videntes. Pessoas videntes. Ah, não sei o quê. Não devemos acreditar em nada. A gente só tem que acreditar na palavra de Deus e ter fé e pronto. Né? Eu não acredito em nada dessas coisas. O católico não é para acreditar em nada dessas coisas. De horóscopo, de vidente, né? Ah, mas aconteceu, né? O que será que aconteceu? Do jeito que Jesus sabe do que vai acontecer, o inimigo ele também sabe do que vai acontecer na tua vida. Depende de que lado tu anda mais. Existem dois lados na nossa vida, o lado do inimigo e o lado de Jesus. Se tu vive mais para as coisas de Deus, se tu vive mais em oração, se tu vive mais vigiando, né? As coisas de Deus vão chegar até você. Vai vir as tribulações? Sim. Vai vir o acidente, alguma coisa assim que pode acontecer na tua vida? Vai, porque tu é humano, tu tá em cima da terra, tu vai passar por isso. Mas Jesus está ali para amenizar. Se tu anda mais para o lado desse tipo de coisa, né? É lógico que Satanás ele também sabe. Existe um lugar que Satanás não tem acesso na nossa vida. É aqui, ó. No nosso pensamento e no nosso coração. Ele não sabe o que a gente pensa, ele não sabe o que a gente sente. Mas se a gente abrir a boca, ele sabe e ele age. E ele age conforme a intimidade que a gente dá a ele. Não é? Se você parte mais para esse lado, se você amanhece o dia, liga o radinho ali para escutar o horóscopo do dia, por exemplo. Se você vai lá naquela vidente e tal, vou saber da vida, vou saber hoje quem vai viver até o final de 2023, quem vai morrer, quem vai fazer, quem vai acontecer. Você está pendendo para um lado errado. Então, a fulana lá vai falar, o fulano lá vai falar. Por quê?
E da mesma forma que Jesus sabe das coisas, ele também sabe. O sujo também sabe. Então, quanto mais a gente dá ênfase, a gente passa a acreditar naquilo ali aos poucos. E a gente não sente. Por quê? Porque a coisa é tão certa que realmente acontece. Quantos videntes aí a gente não vê que fala da vida dos artistas e realmente acontece, né? E realmente acontece. E aí? A gente não sabe por onde eles andavam, como eles andavam diante de si. Pendia mais para o lado de Deus ou para o lado dali, né? Então a palavra hoje vem dizer que realmente o mal existe, realmente o inimigo existe. E ele vive do nosso lado, esperando a gente dar aquele vacilo. O inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco. Então ele age aí. A gente, a partir de um determinado tempo da nossa vida, a gente começa a viver com o inimigo, a servir ao inimigo. Quando a gente serve ao mundo. Quando a gente faz o que o mundo quer. Quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a dele. Então a gente está servindo a ele. Então nada mais normal que o sujo viva do seu lado, esperando um vacilo seu para agir. É simples assim. Aí eu te digo, Jesus fica onde? Jesus está do outro lado. Só que Jesus, ele não move uma palha quando você pega a sua confiança e deposita nessas coisas. Ele quer que você deposite. É como se fosse ídolos. É como se fosse ídolos. É como se você acreditasse naquilo ali, tirando a realeza de Deus. Porque o único que pode realizar tudo na nossa vida é Jesus Cristo. Não tem outro. Eu não conheço outro. Não conheço. Né? Aí você pode dizer aí, mas tu é católica, não tem teu santo? Não tem tua mãe Maria? Não é assim, né? Não tem tua mãe Maria? Não tem teu santo, né? Aí eu te digo, os santos nem Maria pode fazer o milagre. Eles podem impedir pelo meu milagre, pelo meu impossível. Mas o milagre só Jesus que faz. Então, a partir do momento que eu tiro o meu foco de Jesus e eu vou abrir um horóscopo para ver como vai ser meu dia, né? Se eu vou sofrer algum acidente, eu vou viajar. Mas será que vai dar tudo certo? Será que eu vou chegar vivo? Será que eu vou chegar morto? E ao invés de tu dobrar o teu joelho e pedir a Deus proteção na tua viagem, Senhor, vai comigo, me leva, me traz. Tu vai lá procurar saber a quem? As entidades lá, né? Que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então tu tá adorando, né? Então Jesus vem dizer que o inimigo, ele existe e ele pega as pessoas, né? Ele pega as pessoas. A gente vê muita gente aí expulsando essas entidades, tirando aquele mal da pessoa. Na Igreja Católica, a gente tem a renovação carismática católica, né? Onde a gente tem o repouso no espírito. É diferente de uma expulsão de demônio. Existe o exorcismo. Os padres que são preparados para fazer exorcismo, para tirar realmente esse tipo de demônio da família, da casa, né? Da pessoa. Mas existe uma limpeza espiritual, vamos se dizer assim. Um favor de Deus nos grupos de oração carismático. Tem um momento do Espírito Santo. Quem é católico e participa de grupo de oração carismático sabe do que eu estou falando. Né? Então você está lá e tem um momento do louvor, tem um momento do Espírito Santo. E nesse exato momento do Espírito Santo, quando a gente começa a clamar o fogo do Espírito Santo entre nós, muita gente cai. Muita gente cai, mas não cai assim, ciscando no chão, fazendo aquela bagunça. Não. É uma coisa que só quem viveu sabe. É uma coisa que te derruba de leve. Tu fica sem perna, tuas pernas fogem de você e você cai. Você pode estar onde você estiver, você cai. Você fica escutando tudo, a zoada ali, o louvor, a oração, mas você não tem força nem de abrir os olhos e nem de levantar. Então isso você passa um tempo ali.
E depois as suas forças, elas voltam por si só. Então, isso é uma limpeza espiritual. É algo de mal que estava em você e que foi retirado naquele momento pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, isso se chama repouso no Espírito. Não é que está retirando demônios. Não é demônios que está ali. Então, se você não tem essa intimidade e nunca foi, quando você for a um grupo de oração carismático, católico, e você vê as pessoas caindo, muitas vezes, quando passa com o Santíssimo, tem um momento que o Santíssimo passa, que é Jesus vivo, e quando as pessoas chegam perto, sente aquela sensação e cai. Às vezes é a Santa Cruz, a cruz ali com Jesus, tal, a estátua de Jesus ali, o Cristo morto, né? Ali. Então passa. Só isso é suficiente para que a pessoa que está ali pesada espiritualmente caia. E não precisa ninguém junto, né? Só se demorar muito, aí a equipe vai lá e tenta ver o que aconteceu. Mas tem que deixar. Então você vê aqui e acolá a gente caindo, pessoas caem pela cadeira, pessoas caem como é que se diz? No chão. E não machuca, por incrível que pareça, não machuca. Você cai de uma forma, né, que não te machuca. É coisa do Espírito Santo mesmo. E eu falando sobre isso e me recordava, né? Me recordava de uma passagem de um dia que a gente foi ao grupo de oração, né? Todas as sextas-feiras a gente ia ao grupo de oração. Eu e uma amiga. Então a gente assim, passou acho que 8 anos indo consecutivamente, todas as sextas-feiras. E ela dizia assim, eu nunca vou repousar, Maria. Mas não era por prepotência dela não, em achar que ela não ia... É porque ela não se concentrava. Ela dizia, eu não me concentro totalmente, sabe? Eu fico querendo olhar, eu fico querendo observar, eu me distraio com alguém falando. Mas eu não vou, nunca. Eu vejo as pessoas caírem e tal, mas eu não vou. Isso nunca vai acontecer comigo. Tá certo. Então, um dia a gente foi, um belo dia a gente foi. E nesse momento do Espírito Santo aí, eu vi que ela foi logo se encostando na parede. A gente tava em pé, tinha muita gente nesse dia. E a gente tava em pé e eu vi que ela foi se encostando assim na parede, numa porta que tinha, tipo uma sala, e ela se encostou ali. Né? Tipo, depois ela confirmou. Ela pensou assim, eu não vou cair. Não vou cair. Tá, já vem o pregador, o cara lá, né? O pregador, não era o padre, era o pregador, que a gente estava em grupo de oração. Então, já vem o pregador ali com Jesus Eucarístico. Ali, né? O ostensório e Jesus Eucarístico ali. Então, ele passa e mostra Jesus, a gente não pega, não toca, não precisa também. E aí, quando ele vai se aproximando, ele coloca Jesus em cima dela, perto dela, assim, do rosto dela, né? Menino, foi coisa assim, sabe? Que não deu no momento para rir, né? Porque assim, foi uma coisa que ela saiu descendo a porta. Ela estava encostada, ela saiu, ela não caiu para trás porque ela estava encostada, mas as pernas dela foi descendo no chão assim, na cerâmica. E ela caiu, cara. Ela caiu sentada. Ela ficou sentada, ela repousou no Espírito, ou seja, algo estava ali incomodando a alma dela e Jesus quis curar ela ali. E em 8 anos que a gente participava, ela nunca tinha sentido isso. Nunca tinha sentido isso. E por isso ela dizia, eu nunca vou repousar. Eu nunca vou repousar. E aí, quando eu olhei, eu me desconcentrei, porque eu olhei e já botei para rir, né? Eu fiquei rindo, sangue de Cristo tem poder. A menina caiu. Né? E aí depois a gente riu muito com isso aí, porque aí ela levantou desorientada, ajudei ela a levantar depois de um tempinho, coisa de 5, 8 minutos no máximo. E aí ajudei ela a levantar e olhei para ela assim, disse, mulher, tu disseste que não ia cair. Tu disseste que tu não brinca com as coisas de Deus, não.
Tu não brinca com as coisas do Espírito Santo, não. Quando ele quer, tu tinha algo aí que tu não sabia, mas tu tinha algo de negativo em você, na sua alma, que ele veio curar. Ele, mulher, tu caiu. Tu sentou, tu encostou na porta para não cair, tu caiu sentada, mulher. Tu saiu assim, ó, descendo assim, a parede, que nem um escorrego. E tu ficar sentada. Maria, pelo amor de Deus, eu tô de saia. Eu disse, calma, você sentou, minha filha. Ficou sentada assim. Assim, sentada. E não teve como a gente não rir depois. Né? Então é sobre isso que a gente fala. É diferente da expulsão de demônios que tem na igreja. Muitas vezes a gente vê na igreja protestante, né? Esse expulsa demônio, e eles gritam e fazem aquela coisa. Mas eles existem, a gente não pode deixar, ignorar que eles não existem. O mal existe sim, e a única solução para que ele não nos atinja é a oração, é a intimidade com Jesus, tá certo? Então eu vou deixar essa meditação para vocês e vocês possam ter todos os dias uma intimidade com Jesus, para que o inimigo não possa se apossar da sua vida, da sua casa, da sua alma. Às vezes você é uma pessoa tão boa, de repente você se transforma, ninguém sabe o porquê e nem mesmo você. E às vezes é um malzinho que está ali, né? Um cheiro no coração de vocês. E até amanhã, se Deus assim permitir.